Salve, salve, galera. Salve, salve, povo do bem. Eu dando uma olhada aqui, dando uma olhada nas mídias sociais, nas notícias, eu me deparei, eu assim, para começar a história, eu trabalhei numa empresa de transporte, dando suporte técnico. Então, eu acompanhava o estresse dos caminhoneiros, eu acompanhava os perigos que os caminhoneiros tinham, o perigo que muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que o caminhoneiro acaba correndo nas estradas, porque não é culpa deles, é culpa do cara que faz o contrato, tá? Eles acham que o caminhoneiro lá na ponta é de flash, tá? E às vezes eles mal sabem que às vezes tem engarrafamento, tem lugares aí que são terríveis para o caminhoneiro andar, estrada é totalmente esburacada e acha que o caminhoneiro vai andar por cima, vai simplesmente flutuar, entendeu? E isso daí eu defendo os caminhoneiros. Deveria ter um prazo um pouco mais prolongado, mas quem está na administração não presta atenção nisso daí. Mas enfim, eu já estou me estressando. Mas olha só, a notícia é boa. Tá? Serviço de cabotagem começou a ser feito na região norte. Está começando a ser feito, realizado na região norte, o serviço de cabotagem. O que seria? É utilizar as hidrovias, utilizar os rios, utilizar a parte marítima para começar a distribuir matéria-prima. Grãos, dá para transportar gado, dá para transportar, enfim, transportar tanta coisa. E começou na época do governo Bolsonaro, foi feito esse incentivo. Tá? Uma empresa chamada Hidrovias do Brasil, ela começou a fazer esse tipo de embarcação, transporte de embarcação, operando através de um comboio. E o comboio gigantesco começou a ser transportado grãos, né? Pelo menos é um começo. Esses grãos, por que é uma grande progresso? É menos de 1.600 caminhões nas rodovias, menos risco para eles, tá? Esses caras vão deixar de ter emprego? Não vão. Porque quem trabalha em transportadora sabe que existe outros tipos de transporte. Esses grãos não vão magicamente sair do porto e magicamente ser transportados às suas indústrias. O gado não vai sair magicamente de uma certa região, por exemplo, ele não vai sair como um passar de mágica da fazenda até o porto, até a embarcação. Ele tem que ser transportado através de caminhões. Tá? O porquê que isso é coisa boa? Que as rodovias, principais rodovias, no caso aqui no sul é a 101 e a 116, BR-101 e BR-116, ela acaba não tem tanto congestionamento de caminhões. Entendeu? O Brasil vai deixar de precisar dos caminhões? Não. Por causa justamente que eu disse, justamente disso. A transportadora sabe dessa situação. Ele precisa ser transportado matéria-prima até as embarcações. Tá? E esse serviço de cabotagem, só para ter uma ideia, às vezes até vai ser melhor e vai ser menos desgaste tanto para o motorista quanto para o caminhoneiro. Porque, veja bem, o grão, ele, supondo que tem uma carga de grão para ser processado em São Paulo. No normal, esse grão sairia, sei lá, esses grãos que estão, sei lá, Mato Grosso, tá? Ou Manaus. Os grãos, eles teriam que sair de caminhão, um caminhão por vez, teria que embarcar, colocar o grão, transportar até São Paulo, e nessa situação são 1.600 caminhões que iriam transportar até a indústria em São Paulo, desembarcar aquilo dali e voltar. São 1.600 caminhões transportando numa rodovia. Nessa situação, o caminhão vai sair da indústria da produção, vai embarcar no barco ali os grãos, vai ser vários caminhões que vão transportar vai ter só o trânsito
da fazenda ao porto, do porto vai sair até o outro porto, até o outro destino, e dali vai ser um comboio de caminhões tirando do porto, indo para a indústria. Evita de ter trânsito entre esses dois portos de caminhões. As rodovias ficam livres para os carros. E os caminhões só vão ter que trabalhar e transportar do porto à indústria e da fazenda para o porto. Entendeu? Então é por isso que não vai ter impacto econômico na parte de transporte. Precisa da transportadora de qualquer jeito. Nessa situação, tem transportadora que vai sair do grão de um lado ao outro e do porto até a indústria. Isso serve para outra matéria, para qualquer outra situação. Então não tem impacto nesse sentido para os caminhoneiros. Só vai ter impacto realmente nas rodovias. E tu quer ver melhorar essa situação se o Brasil começar a investir em ferrovia. É a mesma situação. Transporte até a ferrovia, da ferrovia, depois na outra ponta, da ferrovia até a indústria. A parte da transporte de BRs não tem. Acaba tendo uma redução gigantesca. Redução de gás, tá? Redução de estresse para o caminhoneiro. Pergunta, um dia, para caminhoneiro, pergunta se ele pudesse estar recebendo a mesma quantia em dinheiro só para transportar dentro do seu estado. Pergunta para ele ver se ele, qual é a resposta que ele vai ter. Cara, eu te falo que quase 100% dos caminhoneiros vão falar que eu tenho toda a razão, porque eles deixam, às vezes, de ver a família por meses a fio para poder fazer esse transporte. Eu conheci caminhoneiros que ficaram 2, 3 meses quase sem ver a família, porque eles tinham que rodar praticamente o Brasil todo. E isso, infelizmente, acontece para quem tem a vida de caminhoneiro, sabe como é que é, sabe que a vida é bem assim. Essa é a vida de caminhoneiro. Tá? No Brasil, infelizmente, é essa. E desse jeito, o que acontece? Quem transporta só no seu estado, às vezes ele transporta, por exemplo, aqui é Santa Catarina, transporta uma mercadoria de Blumenau, pegar um exemplo mais prático, de Lages, transporta a matéria, o gado, o frango, o porco, para a indústria, para produzir, para a produção de suínos, enfim. Ele simplesmente transporta de Lages para Blumenau ou Joinville, tá? Num dia ele está de volta. Ele está de volta à sua casa, ele está de volta para sua família, não precisou se estressar, não precisou estar se arriscando tanto nas rodovias, porque bate e volta, é só bate e volta. Então isso daí, gente, vale muito a pena. Isso daí é um grande lance do governo Bolsonaro. Isso daí, tomara que esse atual governo não acabe ou não pare de incentivar esse tipo de transporte, tá? Desincentive esse tipo de transporte. O porquê que eu bati tanto na parte das rodovias? Porque muita gente fala que vai ter muito desemprego de caminhões. Muitos caminhoneiros vão ser desempregados. Não, gente, não vai ser desempregado. Quem trabalhou com empresa de transporte sabe muito bem disso, sabe que só vão ter que se adaptar, o comercial dele vai ter que se adaptar, o setor comercial dele vai ter que se adaptar, vai ter que fechar outros tipos de contrato, tá? Mas não vai. E outra coisa, o serviço entre estados, o caminhão sair daqui e ter que levar a mercadoria para São Paulo, sair de Santa Catarina e ter que levar a mercadoria para São Paulo, só vai diminuir, entendeu? Só vai acabar diminuindo, porque existe ainda o fracionamento que, para quem não sabe, se tu pega um caminhão e tu coloca várias peças de várias empresas. Empresa de eletrônico coloca uma parte no caminhão, de colchões utiliza outra parte do caminhão, então a parte, sei lá, de produtos de alimentício
utiliza a outra parte do caminhão. Uma vai parando em Paraná, outra vai parando em São Paulo, outro vai transportando outra parte no Rio de Janeiro. E assim vai. Esse daí é fracionado. Esse tipo de material, o comercial de empresa de transporte sabe que isso vai acontecer. Tá? Então, não é notícia ruim. Esse tipo de comboio é um grande avanço mesmo para as empresas aqui no Brasil, para o transporte do agronegócio, principalmente do agronegócio. É uma evolução gigantesca, tá? Para quem não entendeu, eu posso explicar direito, a gente vai trocar uma ideia. Se quiser, entra no meu canal aqui, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia aí, que eu gosto de ver os comentários de vocês, tá? Beijo no coração. Fui!